Leonardo Lamaque hoje visitando aqui a Feira Nacional da Genética. Numa dessas andanças aí também aqui, é difícil desligar do campo, né? E é sempre um prazer estar aqui de novo, né? Agora aqui na FenaGen, quero cumprimentar o presidente Joaquim Villegas e todos os organizadores. Quero poder trazer debates jurídicos, quem sabe no ano que vem aqui para a FenaGen. E importante essa feira já na segunda edição, se consolidando, mostrando a importância dos debates que estão sendo aqui realizados, em especial para a pecuária. Então, para mim é sempre uma alegria estar de volta, rever amigos e estar nesse ambiente que eu gosto tanto e que eu vivenciei tanto ao longo da minha vida. Pautas da OAB que não faltam, né, doutor Lamaque? Faltam, né? O Brasil está judicializado, nós continuamos assistindo excessos por parte da Suprema Corte. O que é gravíssimo o que está acontecendo, gravíssimo em relação a algumas decisões, violações ao devido processo legal. O devido processo legal é regra do jogo, violações a prerrogativas da advocacia. Nós já falamos em outras oportunidades contigo, Alex. Eu já expliquei o que é uma prerrogativa que não é do advogado nem da advogada, é do cidadão que está representado em juízo, né? Então, tivemos recentemente agora telefones celulares lacrados numa sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal por um ministro que até ontem era advogado e que sentiu na pele uma violação de prerrogativa parecida, mas menos grave da que ele agora impôs. Então é um cenário muito desafiador, um Congresso Nacional omisso em relação a muita coisa. Então realmente um cenário complexo e delicado. A ordem continuará de forma isenta, imparcial, esse é o nosso papel, nós não nos movimentamos por paixões políticas, ideológicas ou partidárias, continuaremos cumprindo a nossa missão. Nós juramos defender a democracia e o Estado de Direito. E nós temos feito isso, de 2022 para cá, de forma isenta e equilibrada. Dissemos não a qualquer espécie de golpe, implantação de ditadura, rompimento da Constituição. O único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o da democracia. Senão eu não poderia estar aqui falando, tu não poderia estar emitindo a tua qualificada opinião, como tu sempre emite, mas também nós não podemos simplesmente parar por aqui. Porque o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo em algumas decisões, ao violar o devido processo legal e prerrogativas da advocacia, também se caracteriza como ataque ao Estado de Direito e à democracia. Uma das pautas, uma das bandeiras que tu pegaste lá atrás foi a dívida do Estado. Aliás, lá atrás não, isso é bem recente até, se nós formos analisar, né? Como é que está isso aí? Há uma sensibilização por parte do Judiciário? Qual é o próximo passo? Importante a tua pergunta. Essa ação foi ajuizada pelo presidente Cláudio Lamaque em 2012. Uma ação que tramita no Supremo e que tem elementos jurídicos e contábeis objetivos, dizendo que a dívida está paga. Essa é a posição da OAB do Rio Grande do Sul. A dívida está paga. É uma dívida ilegal, imoral e nefasta para o futuro do Rio Grande. E nós dissemos isso. E aí no processo das enchentes, nós agregamos argumentos jurídicos e fáticos importantes. Porque aquilo que aconteceu, a catástrofe aqui, Alex, ela tem uma consequência jurídica. Ou seja, o que ocorreu ali foi um desequilíbrio também da relação contratual em virtude de um fato extraordinário. E ali se aplica a teoria da imprevisão. Então nós temos hoje um processo maduro, pronto para julgamento, tanto do ponto de vista da perícia, quanto em relação a esses argumentos. Nós deveremos ter, esse ano, mais uma audiência de tentativa de conciliação com o ministro Fux. Não havendo sucesso na conciliação, nós vamos pedir pauta no plenário do Supremo e aí vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal diz dos nossos argumentos técnicos. E aí aproveito a oportunidade para te dizer que a OAB também está irmanada na luta pela securitização. Nós estamos estudando a realização de uma audiência pública, quero falar com o presidente Gedeão, com o presidente Carlos Joel, FETAG, Farsul e todas as entidades, para que a ordem possa também ajudar a botar a luz nesse tema e mostrar para o Brasil o que o produtor rural gaúcho está sofrendo, com seguidas estiagens, com enchente, agora novamente esse cenário de estiagem e de frio severo que nós estamos enfrentando e, portanto, nós precisamos deste olhar da União Federal. Não é deste governo, é da União Federal. Este governo é o que está lá agora nesse momento, mas nós precisamos desse olhar. Tanto a questão do perdão da dívida, quanto a questão da rolagem das dívidas dos produtores, chamada securitização, a gente tem que tomar como base a jurisprudência, né? Ou seja, isso pode gerar um efeito cascata. Por exemplo, Minas Gerais é um estado que deve, e bastante, se eu não me engano, eu acho que um dos dois que mais devem é Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Só que lá não teve enchente, né?
Lá no Rio de Janeiro também, é um dos que mais deve. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Lá não teve enchente. E também nós agregamos na ação, tem um documento juntado. Existe no Brasil um órgão chamado Conselho da República, é um órgão institucional. Deste órgão participam ministros de Estado, o presidente da República. No ano passado, no período das enchentes, este órgão baixou uma resolução e o último artigo desta resolução diz que o Rio Grande do Sul, pela catástrofe climática que aconteceu, merece um tratamento das suas questões de forma específica. A meu juízo, este é o documento que dá o conforto necessário ao Supremo decidir para o Rio Grande do Sul e não gerar essa jurisprudência em relação aos demais estados. Para nós concluirmos, eu quero virar a chave e falar de um outro assunto que está em voga nesses últimos dias, que são esses golpes cibernéticos. Aliás, nem dá para se dizer que necessariamente é cibernético. São golpes usando inclusive nome de advogados, de bancas de advocacia. Eu gostaria que dentro dessa sua credibilidade passasse um recado, o mesmo que o senhor tem passado, aliás, nas mídias, no sentido de orientar, porque vítimas elas podem estar no meio urbano, elas podem estar em qualquer faixa etária, pode estar também no meio rural. Eu gostaria que o senhor reforçasse essa orientação para não cair nesse tipo de golpe. Sem dúvida. E essa tua pergunta me faz lembrar de um tema que nós falamos muito. Tu e o telespectador vão pensar, o que eu estou misturando o abigeato com o golpe? Houve uma migração do crime para outras modalidades de crimes mais vantajosas para o criminoso. E isso começou no abigeato, porque era uma pena menor, né? Porque os criminosos viram que era muito melhor roubar 20, 30, 50 vacas do que roubar um banco num centro. E aí, exatamente, por ter uma pena menor e ser mais difícil de punir, migraram. A mesma coisa aconteceu agora no ambiente virtual. Os criminosos enxergaram o ambiente virtual como uma maneira fácil de cometer crimes. Então, muita atenção para tudo no ambiente virtual, em especial para este golpe do falso advogado, onde um criminoso se passa por um advogado ou por um advogado, tem normalmente é pelo WhatsApp ou por e-mail, uma foto, uma mensagem dizendo que tu tens um processo judicial, eles já sabem o dado do processo, então eles dão detalhes do processo, e aí a pessoa recebendo aquela informação, vendo aquele nível de detalhes, acha que é verdadeiro. E aí eles pedem um depósito antecipado para liberar um determinado valor daquele processo ou daquele precatório. Não existe este pagamento prévio para liberar. Então, muita atenção. Quando isso acontecer, receber um e-mail ou um WhatsApp de uma pessoa se dizendo advogado ou advogado e dizendo que o senhor ou que a senhora tem um crédito, entre em contato imediatamente, não pelo aquele mesmo telefone, com o seu advogado de confiança, para saber o que está acontecendo. É muito importante e isso é quase que um serviço de utilidade pública, porque este golpe tem sido largamente realizado, como tu destacou, e todos, a sociedade é vítima e nós, a advocacia também é vítima, porque isso acaba, às vezes, atingindo a nossa relação de credibilidade e de confiança com o nosso cliente, né? Então é muito importante, a Ordem está atuando muito, nós fizemos uma audiência pública, temos uma equipe no DEI que hoje que tem desencadeado grandes operações a partir das informações que a Ordem tem enviado para a Polícia Civil. Meu amigo, não são só flores esse cargo, tem uns abacaxis aí, casca dura às vezes para descascar, mas estamos aí, a gente confia no senhor. E eu agradeço. Com o advogado também. Eu agradeço a nossa votação consagradora, foram 77% dos votos, vitória nas 107 subseções, isso nunca tinha acontecido na história, então nós tivemos vitória em todas as subseções do estado do Rio Grande do Sul, isso nos dá muita legitimidade, força e incentivo para nós enfrentarmos tantas lutas, está tão difícil, nós estamos lutando tanto, mas não há nenhum tema que a Ordem não esteja tratando, a defesa da sustentação oral, o combate aos golpes, olhar para a mulher advogada, para a jovem advocacia, combate, a luta pela extinção da dívida, enfim, todos os temas que têm chegado para a OAB tem enfrentado com equilíbrio, com firmeza e buscando melhorias e melhores dias para a classe, para a advocacia, mas também lutas que são da sociedade gaúcha. A OAB Brasil pode ser um caminho? Olha, muitos me perguntam isso, até porque o meu irmão foi o único gaúcho a chegar lá em 90 anos, né? Para meu orgulho. O presidente Cláudio Lamáquia presidiu a OAB do Rio Grande do Sul e foi o único gaúcho a presidir a OAB nacional. Quem sabe um dia, não é um sonho meu, o meu foco é exclusivamente o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, mas se surgiu uma oportunidade, eu também nunca fui de fugir da luta e dos enfrentamentos. Quem sabe, no futuro, possa ser uma
uma alternativa. Caso aconteça, orgulharás muito o direito rio-grandense e os gaúchos também. Um grande abraço, bom te ver. Obrigado, Alex. Obrigado, um prazer, uma alegria. Sempre que eu falo para ti, para o Conexão e me dirijo ao teu público, me vem grandes lembranças de excelentes passagens na minha vida. E estar aqui na FenaGen também, com o querido amigo Joaquim Vilegas e com todos aqui é motivo de muita satisfação. Obrigado.